Oi, menina, só um minutinho, tá? Já tô entrando. Ok. Tirando foto da resolução da prova aqui, só um minutinho. E aí, Bruna? E Tá aí, Sabrina? sumida? Tudo bem? Tô indo. Nossa, só na correria, nossa senhora. Essa semana de prova é uma tristeza. É, muita prova, né? É bom que tem tempo, né, pra fazer. É. Mesmo assim, aí a gente sai assim, e depois percebe que fez errado, aí vai fazer de novo. Aí você percebe que ainda tá errado de novo, vai fazer de novo. Ah, tá. Ai, gente, eu também tô na correria, viu? Nossa Senhora. Você não parou de trabalhar, não, né, Sá? Não parei, não. Não parei. Eu fiquei um mês afastada porque eu tava doente, né? Eu te falei. Uhum. Mas não parei, não. Eu chego aqui em casa, já tá na hora de eu começar a aula já. Ai, peraí. Tem tempo nem de descansar. É, não. Ô, Bruno, ontem eu tava comentando com a Ana Paula, pedi pra ela te avisar. Você viu que na prova de Físico-Química você enviou uma resolução de analítica? Não. Depois você dá uma olhada. Tem um tal de KPS. Você colocou KPS? Nossa. Eu salvei duas. Eu salvei, mas eu tava salvando as duas no mesmo. No mesmo. Então, tipo assim, eu tava colocando as duas no mesmo. Eu tava no Word, só que então eu devo ter errado aqui. É, você trocou. Você colocou. Em vez de você colocar a questão de Físico-Química, você colocou de analítica, eu acho. E aí até tinha Mas você vai. KPS. Aí tinha uma Posso te reação. mandar de novo? Então, como o horário, como a prova já se entregou semana passada, ele não, né, não tem como aceitar, porque já venceu o prazo. Eu tô falando isso pra você, porque eu até assustei na hora que eu vi sua prova também. Quantas questões assim? Peraí. Eu Mas já ninguém coloquei. comentou nada comigo, não. Ah, tá. Espera só um minutinho. Vou até conferir essa que eu te mandei. Depois você confere aí. É, Então é por isso que eu tirei a nota que eu tirei. é porque você enviou uma questão errada. Você colocou uma questão errada.
Depois você olha lá para você ver. Agora eu não lembro qual questão que é, não. Avaliação dos alunos. Bruna, deixa eu olhar aqui qual questão que foi a sua. Foi a questão 3. Vou dar aqui. Bom, gente, vamos lá. Acho que a que eu acho que a que eu tinha mais certeza que eu tinha acertado. É da lei de Hess, aí você mandou errado. Olha só, gente, vamos lá. Eu tô com a prova aqui, a resolução da prova. O que você achou da prova, Bruno? Eu já perguntei aos meninos ontem. Acho ela bem complicadinha. A Bruna, eu lembrei qual prova que é, viu? Achei difícil também. Ah, tá. Falei que tava fácil, mas eu lembrei que eu fiquei a tarde inteira fazendo. Eu vou mostrar para vocês algumas das partes da resolução. Essa de OP3 tá certinho, tá, Brina? Tá certinha como assim? Não. Tá. Olha só, aqui, deixa eu ver qual que é essa questão aqui. Questão 2. Que é igual a... Isso aqui é questão 2. Vou compartilhar aí com vocês a questão 2. Vou começar pela questão 2. Não tá dando pra... Questão 2. Olha só, gente. Então, aqui, o que eu percebi aqui? Depois eu comento sobre ela, tá? Muitas questões, assim, conseguiram desenvolver. Teve alguns modos diferentes de fazer, igual essa questão eu fiz de um jeito, aí teve gente que fez do outro jeito, mas eu considerei algumas coisas. E muitas coisas que ficaram um pouco erradas, todo mundo errou no mesmo ponto, parecido, bem próximo. Essa questão 2, deixa eu só ver aqui como é que ela ficou. Aí eu teria que pegar aqui o outro arquivo. Deixa eu só ver aqui como é que foi questão de índice de acerto. Bom, a questão 2 valia 5 pontos. A maioria ficou com 4. Então, eu tirei ponto de alguma coisa aqui de vocês. Alguma coisa que ficou assim, ou não ficou bem explicada na prova, tá? Deixa eu tentar lembrar o que seria. Eu acho que vocês não chegaram a fazer esse passo aqui da água, por isso que eu tirei esse um ponto aí de vocês, tá? Esse passo da água, achar aqui o volume da água. Apesar que o volume da água, ele é quase significante na hora que a gente faz a subtração, tá? Mas aí, vocês encontraram essa resposta aqui, então foi isso aí que eu tirei, tá? A questão 2, então as respostas seriam aí o ΔH de menos 40,656, o Q de menos 40,656 kJ, tá? O volume do vapor, 30,62 litros. O volume da água, de 0,01879 litros. O trabalho, de mais 3,1 kJ. E o ΔU, de 37,55 kJ, tá? Que aí era a resposta da questão 2.
Agora, olhando aqui, a próxima questão, deixa eu achar ela aqui, que é a questão 3. Vou compartilhar ela aí. Vocês estão vendo ela? É dos ΔH, não é? Olha aqui. Tá conseguindo enxergar? A questão 3, que envolve os ΔH, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Hein, gente? Sim. Sim, né? Então, gente, a questão 3, né? A primeira equação a gente tinha que inverter e multiplicar por 2, né? Aí dava 369,24. Aqui, quase todo mundo acertou essa parte, tá? A letra A. Então, eu tirei o meio ponto, que aí a letra A valia 2, a letra B valia 2, tá? Aí a letra B ninguém conseguiu acertar. Então, o máximo de nota que a gente conseguiu aqui foi 1,5. Agora eu vou explicar por que vocês não conseguiram 2, ficaram com 1,5. Eu não sei quem fez, colocou 117,40. Todo mundo errou a mesma coisa, colocou 117, a resposta era menos 114,40. Aí, na hora que errou aqui embaixo também. Aqui embaixo a resposta deu 114, a resposta era 111, tá? Então, foi isso que ficou errado, esse número aqui. Se você fizer mesmo essa soma aqui, você vai ver que vai dar 114,40. Todo mundo pôs 117,40, eu não entendi por quê. E todo mundo errou a mesma coisa. Deixa eu te falar que eu coloquei 114,9, você acredita? Deixa eu ver quanto que você ficou aqui. Não foi, foi que eu coloquei o KPS. Ah, Não tá. foi. Foi aqui, não foi. Ai, Bruno, vontade de bater. Ó, meu webcam ficou doido aqui. Conversar com o Rodrigo? Hã? Posso sentar e conversar com o Rodrigo? Mas agora, eu acredito que não tem jeito mais. Já tem uma semana que a gente já distribuiu a prova. Mas pelo que a gente lê no anunciado, a gente tem 5 dias depois que lança a nota. Não, vocês têm 5 dias para poder conferir a prova. Então, mas essa prova já foi enviada. Ai. Que vontade de chorar. Então, olha só. A letra B. A letra B, gente, vocês ficaram com dúvida, né? A letra B era o seguinte. O ΔH da reação, esse que está escrito aqui em cima, ó, tá vendo? Ele é o quê? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, era a entalpia de formação dos produtos menos do reagente. Então, aqui no meu produto, eu tinha 2 HCl. Peraí. Na reação original, tá? Na reação original, eu tinha 2 HCl, que era o meu produto. E tinha como reagente o cloro e o hidrogênio. Então, aqui, como o entalpia de formação do cloro e hidrogênio era 0, a gente tinha que a entalpia de formação de 2 HCl era de menos 74,62. Entalpia de formação do HCl era de menos 92,31. E a mesma coisa a gente fazia para a água. Aí aqui essa parte ninguém conseguia entregar, tá? Essa aqui. Agora vamos para a parte do exercício 4. Exercício 4. Vocês estão vendo aí o exercício 4? Olha só. Aqui, ó, esse aqui, 2.205 joules. Vocês estão vendo isso? Não, ainda tá na 3B. Ainda tá o quê? Na Tá. 3B. Agora vê se deu. 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 Então, na 4, deixa eu ver aqui como é que foi. Na 4, já sei. Algumas pessoas erraram o seguinte. Algumas não colocaram o trabalho.
Algumas pessoas não colocaram o trabalho aqui, tá? Algumas coisas aqui ficaram faltando. E teve gente que fez de outra maneira, eu considerei, tá? A outra maneira que tinha para se fazer. Então, olha só, o Q dava 2,2 kJ, o ΔU dava aproximadamente 1,6 kJ, o trabalho menos 0,62 kJ, a entalpia de menos 2,2 kJ, tá? Não, menos não, 2,2 kJ. Então, aí eu considerei, acho que teve gente que não calculou o trabalho nessa questão. Não consigo lembrar tudo o que aconteceu, mas foi isso que a gente deve ter visto. Agora, a questão 5. Questão 5 não tá aqui. Gente, a questão 5, eu vou falar só, tá? Aqui, ó, ela não tá aqui pra mim, eu esqueci de tirar foto. A questão 5 era simples, acho que todo mundo acertou a questão 5. Então, aí era só para calcular a temperatura final, que dava 262,29 Kelvin, tá? Aí a única coisa, todo mundo achou 262, mas algumas pessoas esqueceram de pôr o Kelvin, aí eu tirei ponto, tá? A questão 6, ela também não vai aparecer aqui, porque eu esqueci de tirar a foto dela. Mas só comentando a questão 6, o ΔH1 dava menos 31,47,54 kJ, daí a maioria acertou. Não, a maioria acertou não, teve alguns que acharam 28 e erraram essa parte. Aí eu tirei alguns pontos, tá? Eles fizeram alguma conta errada aqui e achou 28. O ΔH2 deu menos 41,2, teve gente que deixou mais 41,2, eu tirei alguns pontos, tá? E o ΔH3 deu 33,634 kJ, tá? Aí o que acontece? Algumas pessoas não fez o ΔH total, que seria somar o H1, H2 e H3. Não somou. Aí eu tirei alguns pontos também, porque não somou o ΔH final, tá? Mas essa questão, a maioria das pessoas acertaram a questão 3, tá? E quem já tinha os pontos extras já foram acrescentados na nota, tá? Ok? Aí a questão 1, gente, a questão 1, eu vou fazer um comentário sobre ela também. Eu percebi que a Ana Paula, o Mauro errou. Eu considerei boa parte da questão, tá? Mas vocês consideraram como se a questão que fosse isotérmica, como se era adiabático, como se fosse isotérmico, não era o caso dessa questão. Então, aí errou alguma coisa. Eu considerei uma parte da questão, tá? Do desenvolvimento. Algumas pessoas fizeram uma nova maneira, de um novo jeito de integral. E... Hã? Algumas pessoas fizeram a parte usaram a integral para poder resolver. Depois até queria mostrar uma resolução aqui. Então, aí ganhou bastante pontos nessa parte. Só que ficou faltando explicar algumas coisas também, tá? Que aí não ficaram, assim, bem claras, tá? Lucas, aqui tá tremendo de frio. É mesmo? Bom, então, gente, esse é o comentário da prova. Alguém quer... A questão 1, depois eu vou pegar a prova de alguém que fez essa resolução para estar mostrando para vocês. A minha resolução tá aqui, mas eu fiz de outra maneira. Eu achei que a outra ficou bem mais interessante, que foi da Mariana. Ela resolveu usando as integrais, né, e outras pessoas fizeram assim também. Usando as integrais, usando o trabalho como CV delta T e também o trabalho como PDV, tá? Aí ela igualou as duas integrais e foi achando uma equação para isso tudo. Alguém tem dúvida aqui da prova? Quer discutir alguma coisa? Você pode me explicar 3 de novo, Sabrina, por favor? 3 qual parte que você quer explicar bem? Eu acho que ela toda, se não for problema.
A 3? Sim. Bom, a 3 você tinha duas equações, né? Olha lá. Você tinha, na verdade, essa equação primeira ela era H2 mais Cl2 dando 2HCl. E a segunda era 2H2O2 dando 2H2O. A entalpia da primeira reação, ela era... Deixa eu pegar a questão. Peraí, deixa eu pegar a questão aqui. Vou pegar a questão aqui, que aí fica mais fácil da gente ver. Essa questão era de lei de Hess. Uhum. Aqui, você tinha essas duas equações com ΔH de reação, não é? Então, você tinha que produzir essa terceira, né? Porque pediu aqui a entalpia de reação e o ΔU de reação para a equação 3. Então, você tinha que rearranjar essas duas equações de modo a obter a terceira. Então, o que você tinha que fazer? Tinha que pegar a primeira, tá vendo? Inverter ela, ou seja, pôr o HCl aqui desse lado e o H2Cl2 do outro lado e multiplicar por 2, porque aí você vai obter 4HCl. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Quer ver, ó? Olha, então eu inverti a equação e multipliquei por 2. Então, ficou 4HCl dando 2H2 mais Cl2. Eu fiz isso e também multipliquei por 2 o ΔH. O ΔH era menos 158. Menos 184. Então, eu multipliquei o ΔH por 2 também. E na equação de baixo, ela se manteve da mesma forma. Então, o que eu tinha que fazer aqui? Somar as duas equações, de forma a obter aquela terceira. Então, H2 cortou com H2, aí deu 4HCl, sobrando 1O2, dando 2Cl2 mais 2H2. Então, essa equação, o ΔH dessa reação seria a soma desses dois aqui, ΔH, que deu menos 114,40, tá? Agora, para a gente achar o ΔU, a gente achou o ΔH da reação. Essa era uma resposta. A outra resposta era achar o ΔU. Então, o ΔU, ele era, para a gente achar o ΔU, a gente tinha que usar essa fórmula aqui, ó. ΔH é igual a ΔU mais RT ΔN. O que é o ΔN? O ΔN é a diferença, o ΔU é a diferença dos coeficientes do produto menos reagente, tá? Então, olha só. Invertendo aqui, ó, para mim achar o ΔU, eu passei o ΔU para o primeiro membro, o ΔH para o segundo. Então, ficou ΔU igual a ΔH menos RT ΔN. O ΔH foi menos 114,40. O R é 8,1314. Aí eu tive que fazer uma conversão aqui, por quê? Porque aqui, a meu ΔH estava em kJ, tá vendo? Então, eu transformei de joule para kJ aqui, ó, tá? Então, meu R era 8,1314 joule por mol, e aí eu fiz uma transformação para Kelvin. E o meu ΔN? O meu ΔN dava menos 1, por que ele dava menos 1? Porque quando você faz aqui o ΔH dos coeficientes, olha, quantos coeficientes tem no produto? 2 mais 2, 4. Então, eu tenho 4 aqui no produto, e aqui no reagente eu tenho 5. Então, fazendo 4 menos 5 vai dar menos 1. O ΔN é o número de mols do produto menos o número de mols dos reagentes. Então, deu menos 1. A temperatura, né, ela tá aqui, a temperatura padrão, que é de 298, tá? Aí, eu achei aqui o ΔU de menos 111,92 kJ por mol, tá? Então, essa aqui seria a primeira questão, tá? A primeira parte você fazia a lei de Hess, tinha que inverter a primeira equação, multiplicar por 2 e fazer a mesma coisa com o ΔH. Somava os ΔHs, achava o ΔH. O ΔU era só jogar nessa equação, aí você obtinha isso aqui. Agora, a letra B era para você achar a entalpia de formação do HCl e do H2O, né?
Aí o que acontece? O ΔH da reação, esse ΔH aqui, esse ΔHR, para a primeira reação você tem, quer ver? Eu vou pegar ele aqui, ó, na prova. Você tinha aqui, ó, o ΔH da primeira reação, que era menos 184,62, tá? Então, para mim achar a entalpia de formação do HCl, como é que eu faço? Olha, aí seria isso aqui, ó. O ΔH de reação, daquela reação, é entalpia de formação dos produtos menos entalpia de reação de formação dos reagentes. Bom, a entalpia de reação aqui da reação toda era aquele valor que estava lá na frente, menos 184,62. A entalpia dos produtos, quem que era o seu produto? Era o HCl. Quanto que você tinha? 2. Então, fica 2H de formação de HCl menos a entalpia de formação dos reagentes, que era o Cl2H2. O Cl2 e o H2 eram substâncias simples. Quando são substâncias simples, o ΔH, que é a entalpia de formação dessa substância, é zero. Então, nossa equação se transformou. 2 vezes a entalpia de formação da HCl é igual a menos 184,62. Então, fazendo a conta aqui, dividindo, a gente vai achar que a entalpia de formação da HCl é menos 92,31 kJ por mol. E a mesma coisa você faz para a água. A entalpia de reação lá da síntese da água, por quê? Aquelas duas equações são reações de síntese, você está produzindo aquele produto. Então, a primeira você junta H2Cl2 formando HCl, e o outro você junta H2 mais O2 formando H2O. Então, são duas reações de síntese. Então, a entalpia de reação dessa reação de síntese é menos 483,64, que é a entalpia que está escrito na frente lá da reação, lá na prova. Menos 2 vezes a entalpia de formação do H2O, menos a entalpia de reação do H2 e do O2. O O2 e o H2 são substâncias simples, então a entalpia de formação deles é zero. Então, a gente tem que 2 vezes a entalpia de formação do H2O é igual a menos 483,64. Então, a entalpia de formação do H2O é menos 241,82 kJ, tá? Aí, seriam essas duas respostas aí. Entendi. Você perguntou de onde que a gente tirou o menos 117? É porque eu, no caso, coloquei menos 486. Isso, errou foi aí. Eu vi. Eu cheguei a ver. Uhum. E nessa B eu cheguei nesse menos 241,8, só que de outro jeito. Aí eu queria que você me explicasse ela mesmo. Mas tá tudo bem, sou de acordo com essa nota. Tá, a letra B, você chegou a quanto? 200 e quanto? 200 e... Menos 241,8. O outro realmente não chegou e também porque não dividiu por 2 e nem fez desse jeito que você fez. Ah, tá, mas na letra B você conseguiu achar 241,82? Não, na verdade, peraí. Deixa eu olhar aqui. Você achou esse valor? Mas eu acho que o jeito que você fez estava errado, não. Eu fiz ele de outro jeito. Aí deve que considerou errado. O jeito que você fez estava errado. Aí eu cheguei a ver esse 486 sim na prova. Aí até na hora eu reparei mesmo que tinha esse valor estava incorreto, né? Estava crescido de 3 unidades. Uhum. Acho que enxerguei 3 números a mais. Uhum. Mas tudo bem, Sabrina. Muito obrigada por ter explicado. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Ó, olha. Mauro, pode falar. Sabrina, minha dúvida é referente ao trabalho, porque eu tô olhando aqui, eu tô achando que o meu foi com erro. Tá? Trabalho? Isso. Você fala a nota? É. Quanto que tá a sua nota? A minha tá 2. Ué, gente.
Você chegou a olhar lá agora? Agora? É. Porque eu não tinha colocado, que eu soltei a nota, eu não tinha colocado a nota do trabalho toda, não. Aí depois eu consertei. Dá uma olhada lá. Tá 2. Ixi. Pronto, coloquei aqui. Sabrina, aquele trabalho de OPRE 3 é para entregar sexta, né? É, amanhã. Sim. Só que Isso. o meu gráfico do B1 continua dando 12, redondo. Eu tinha mandado o gráfico lá no grupo. Quanto que tinha dado o meu? Acho que era 10. 10,5, E 11. no pente? No Paint, acho que deu... Acho que quase foi a mesma coisa, se bobear. Depois Eu vou tornar a olhar essa questão da B2, né? B1. Paint Você deu... marcou 0,97? Marquei 0,97, 0,02, um pouco antes do 0,2, 0,44. Uhum. Faz o E seguinte, me manda outra foto, porque essa foto sua ficou cortada. Assim, mando. em parte. Tenta mandar a foto da figura inteira, Tá. tá? Uhum. Aí eu vou dar mas assim, eu não consegui enxergar nada de errado aqui. Eu vi que você fez a alimentação para cima, que você marcou próximo do 0,97. Não consegui ver. Nada de errado aqui, não. Tá, Bruna? Que é igual eu tinha te falado. Gente, vamos lá, então. Deixa eu ver quanto tempo que falta. Tá faltando 7 minutos aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui, gente. Eu vou entrar daqui a pouquinho. Eu vou consertar a nota do Mauro. Confere a nota do trabalho de vocês lá, fazendo um favor. Vê se tá normal. Olha lá. A minha tá com 5. Então, ficou errado. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui. Daqui uns 4 minutinhos eu entro novamente, tá? Pra gente poder começar a aula, então. A gente corrigiu a prova, Beleza. tá? Eu vou corrigir a nota lá. Obrigado, viu? Você entregou os 2 exercícios? Entregou ou não entregou? Ô, Sabrina, Oi. E o valor dele foi 3. ele me perguntou referente ao trabalho também. Parece que a dele não tem nota ou tá com 2 só também. De quem? Desculpa. O Ronaldo conversou comigo referente à nota de trabalho também. Aí a dele parece que não tá lá ou que tá com 2 só também, não sei. Ué, mas tava com 5. Eu até falei com ele na hora que ele conversou comigo. Às vezes não gravou, não sei. Deixa eu ver o que aconteceu, tá? Daqui a pouquinho eu tô entrando novamente, tá? Eu vou olhar aqui. Vou sair e vou entrar novamente daqui uns 5 minutos, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau.